Deixa eu só começar a gravação. Então, povo, na semana que vem vocês têm a apresentação da melhoria, da proposta lá, né, do trabalho. Alguém tem dúvida do trabalho da semana que vem? Nós vamos fazer da mesma maneira, né? Vocês vão fazer o slide certinho, apresentar, né? Fazer naquele esquema lá. Tá tudo certo para vocês? Tá, bonitas? Né? Então, vamos organizar a aula aí. Eu não tô lembrada desse trabalho, prof. É que eu expliquei todos os trabalhos na primeira aula, Evelise. Ou na segunda, né, meninas? Mas eu tava em todas, mas eu não tô lembrada desse. Será? Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Deixa eu procurar o plano de aula aqui. 2020, pedagogia. Nós vamos ver o nosso plano de aula. Qualquer coisa está lá no plano de aula, tá? Mas vamos retomar aqui. Se eu achar aqui. Daí eu já explico. Ah, danadinho, tá sumindo. Danadinho. Aqui, ó. É 21. Ó, tá lá no plano de aula e eu expliquei na aula aqui, ó. Então, avaliação global, dia 5 de outubro, né? Vale 6 pontos. Daí vocês têm a participação na aula, né? Que é responder as perguntas, estar nas lives, tudo certinho, de 0 a 1. O seminário, dia 31 de agosto, que vocês já apresentaram. E o projeto de melhoria para a educação no dia 21 de setembro, que é no mesmo desenho, né, no mesmo esquema, a mesma quantidade de pessoas e tal. Vamos ver o que eu pedi aqui. Seminário. Eu lembrei, prof, só que eu não me recordo se você explicou. Parece que você falou que mais pra frente iria explicar. Daí, do como é, eu não me lembro. Tá, então tá. Apresentação de projeto de melhoria da educação. Tá. Então, aqui, ó. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Tá, então eu vou explicar agora, ok? Então, aqui, ó. É esse trabalho aqui, apresentação de projeto de melhoria para a educação. Então, vocês têm que pensar, eu esqueci de botar o microfone. Vocês têm que pensar, né? Pensar, se vocês tivessem que melhorar a educação hoje, o que vocês fariam? Vocês podem pensar de maneira geral, vocês podem pensar em uma escola específica, ou na educação infantil, ou no ensino fundamental, ou na EJA, enfim, a série indiferente, tá? Vocês têm que pensar, né, em uma melhoria para a educação. O que vocês vão colocar no trabalho? Vocês também não irão entregar nada por escrito. Vocês vão apresentar com slide, tudo certinho, como vocês apresentaram o último trabalho, que ficou muito bom. Vocês vão colocar um tema, tá? Então, o tema. Vocês vão pensar no objetivo, nos objetivos dessa melhoria, na justificativa
tá? Na justificativa, né? Daí vocês podem apresentar uma fundamentação teórica, tá? E o plano de ação, né? Um plano de ação. O que vocês fariam para melhorar essa escola? Eu vou dar um exemplo. Teve um grupo, um tempo atrás, que eu pedi um trabalho assim, e uma das acadêmicas, não foi com vocês, uma das acadêmicas, o filho dela estudava numa escola, eu não lembro o bairro, é aqui em Curitiba, a escola era da Prefeitura Municipal, né, de Curitiba. Então, o filho dela estudava numa escola que, quando chovia, alagava. Né, se chovia antes da aula, já não tinha aula. Se chovia depois, durante a aula, os pais tinham que buscar as crianças. Então, o que as acadêmicas fizeram? Olha só o trabalho que elas fizeram, foi muito legal. Claro que não vai dar para fazer dessa maneira. Elas chamaram um engenheiro voluntário, ele foi lá na escola e ele apresentou um projeto de melhoria para a escola não alagar mais, tá? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Não precisa ser só da parte pedagógica, pode ser, eu quero apresentar um projeto de melhoria para a questão da formação dos professores. Pode ser. Sobre a questão da inclusão, sobre a questão da gestão, tá? Então, é indiferente, tá? É indiferente a proposta, tá? E o que vocês iriam fazer? Ou o que vocês pretendem fazer? Ou em relação à EJA, enfim, tá? Daí, ao final, as considerações finais, escrevi errado ali, tá, meninas? As considerações finais e a fonte de pesquisa, as referências, tá? O plano de ação né, o que, quando, como, o que vocês fariam? Ok? Alguma dúvida sobre o trabalho? Pessoal? Não? Agora não. Não? Fala de novo para ver se eu estou ouvindo vocês. Agora não. Deu. Então deu. Que às vezes eu ligo o fone errado. Outro dia, eu dando aula, eu terminei de dar aula, as alunas loucas comigo. Professora, a senhora está com problema? Eu tinha ligado o botão errado aqui. Ok? Bom, qualquer coisa vocês vão sinalizando, vocês têm o meu e-mail, né? Tem lá o grupo. Nós temos o grupo, né? No WhatsApp, tá? Bom, vamos para a aula. Hoje, nós vamos falar de um tema bem importante, que é a questão da alfabetização. Então, antes de eu falar sobre os métodos de alfabetização, eu vou falar sobre as fases da escrita. Colegas, é fundamental, tá? É fundamental que o professor, ele, na sua prática pedagógica, no seu fazer pedagógico, ele entenda de desenvolvimento infantil, que ele entenda da questão da aprendizagem, como que essa aprendizagem se dá, tá? Como que essa aprendizagem se dá, que ele entenda das fases de escrita, fases de desenho. Por que eu tenho que entender as fases da escrita? Como que eu vou alfabetizar? Que atividades que eu vou utilizar com esse estudante, se eu não sei qual é a fase da escrita que ele está, tá?
Eu havia pedido lá na outra aula, daí era apresentação de trabalho, eu me perdi, que vocês fizessem uma avaliação com alguma criança sobre a escrita. Então, quem não fez pode fazer depois, daí traga as dúvidas numa outra aula. Como que eu avalio o processo de escrita de um estudante? Eu vou pegar uma folha que eu já risquei, né? Uma folha branca, eu vou dar para o estudante, e um lápis apontado e um apontador do lado. De preferência, mesa limpa. Sem estímulo, a minha mesa aqui é lotada de coisa, tá? Sem muito estímulo para ele, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar a folha para ele. Geralmente a criança pergunta assim, professora, posso botar a folha em pé ou deitada? Né? Em pé para a criança é assim, deitada é assim, horizontal ou vertical. Tanto faz. Ele vai pegar o lápis e você vai fazer um ditado para ele. Como que você vai fazer esse ditado? Ou através de objetos. Você pode fazer um ditado interativo. Eu tenho, né? Mais sacola, coloca objeto dentro e vai ditando. Ele vai escrever do jeito dele. Depois você vai pedir para ele ler o que ele escreveu. E você pode escrever embaixo a palavra correta. Claro, colegas, sem humilhá-lo, sem agredi-lo, sem dizer, você escreveu errado, né? Esses comportamentos aí, que eu e as demais professoras do curso de pedagogia já trabalharam com vocês, nessa questão, o manejo que eu tenho que ter em relação ao estudante, sem humilhá-lo, né? Sem colocar ele para baixo, ele achar que ele é incapaz, tá, minhas queridas? Então, tá, isso é muito importante, tá? Você fazer de tempo em tempo, principalmente quando o estudante está em processo de alfabetização, tá? Quando ele está em processo de alfabetização. Você fazer de tempo em tempo, né, quando a questão do portfólio, né, você vai guardando as atividades para ir verificando. Então, eu vou explicar para vocês agora a questão das fases da escrita, de acordo com a Emília Ferreiro. Então, aqui nós temos a psicogênese da escrita, né? Ela já está entrando aí, né? Vocês estão visualizando o slide? Qualquer coisa, gritem, tá? Qualquer coisa, falem, tá bom? Então, vamos lá. A psicogênese da língua escrita. Olha, meninas, quando a primeira vez que eu assisti o filme do desenvolvimento da escrita, eu fiquei apaixonada, né? Então, quem puder, quem não viu ainda, né, baixe no YouTube a história da escrita. É muito interessante. Então, no começo, o que a humanidade fazia, principalmente os nômades, quantas coisas os arqueólogos, antropólogos estudam, pesquisam, buscam em cavernas, histórias, né? Outro dia eu fui fazer uma trilha e eu nunca imaginei na minha vida que no Paraná já teve bicho preguiça. E eu conheci uma caverna aqui em Piraquara, que existia uma espécie de bicho preguiça há não sei quantos milhões de anos aí, né? Quanto tempo de anos, tá? Que hoje nem existe mais essa espécie de bicho preguiça. Então, aqui o desenho, né? Em seguida, o homem utilizou o desenho, a sua expressão, o traço, o aperfeiçoamento, a
pictográfica, a ideográfica e a alfabética. O que é a escrita pictográfica? Ela consiste em quê? Em representar seres, ideias, através do desenho. Tá? Escrita ideográfica. Ela se caracteriza aqui pela escrita ser realizada por meio de desenhos, chamadas ideogramas. Aqui o tipo de evolução que nós temos. E a escrita alfabética, o alfabeto. Depois, olha quanta, olha a inteligência do homem. O homem da caverna, ele também tinha um grau de inteligência. Ele conseguia viver sem nada, sem celular, sem televisão, sem supermercado. Hoje a internet não funciona, nós ficamos aí todas desesperadas aí, Eu não consigo nem sair do lugar. O caminho da construção da escrita infantil, no começo, é o desenho. Então, geralmente, a criança de 2, 3, às vezes até 4 anos, ela faz o quê? Garatucha, os estudantes que eu atendo, eles têm de 9 a 10 anos. A maioria faz garatucha, tá? Por quê? Porque eles têm um cérebro comprometido, eles têm uma deficiência moderada para severa, tá? Bom, a criança depois ela vai evoluindo, lógico. Eu posso ter uma criança de 3 anos que já desenha formas? Posso. Tudo vai depender do quê? Do estímulo que ela recebe. Tá? Então, o desenvolvimento aqui da escrita, do desenho. Nós vamos ter aqui o nível 1, que é o início dessa construção. São as tentativas dos traços aqui, os rabiscos. Ela começa a fazer aqui uma elaboração de hipótese. Então, aqui a professora pediu para ela escrever sapato. Olha a maneira como ela escreveu. Eu posso pedir para uma criança de 3 anos escrever? Posso. 3, 4. Escreva. Ela vai escrever do jeitinho dela. Tá? Nível 2, já é uma hipótese central, é diferente. A criança já procura aqui combinar o quê? Várias maneiras, várias formas aqui de produzir. Ela já respeita alguma exigência. Aí aqui o estudante, ele entra onde? Na pré-silábica, tá? Colocam letras, trocam lugar, critério. Então, olha só aqui, amadas, jabuticaba. Jabuticaba. Ela não escreveu uma letra para cada sílaba. E ela também não trouxe muitas letras da palavra. Ela trouxe o U e o B. Jabuticaba. Tá? Então, ela está em que nível? Pré-silábica. Nível 3. É nível 2. O nível 1 é garatucha. Nível 2 é pré-silábica. E o nível 3, ela já começa a fazer tentativas aqui de valor. Letras que compõem aqui a palavra. Surge a chamada aqui de hipótese silábica, traçada, pronunciada, um conflito entre hipóteses, quantidade mínima exigida aqui a ser lida. A criança, ela começa a trazer a hipótese. Se eu não me engano, eu postei lá no AVA um vídeo da Emília Ferreiro. A Emília Ferreiro é uma pesquisadora muito simples, uma estudiosa, de uma sabedoria, de uma inteligência. Ela foi aluna de Piaget.
É ela que se aprofundou na questão da psicogênese da escrita e da leitura. O trabalho aqui com a hipótese simbólica, o conflito. E aqui nós vamos para o nível 3, que é o quê? A silábica. Então, eu tenho lá a garatuxa, eu tenho a pré-silábica e a silábica, que daí ela já começa a questão auditiva. Olha só, Verônica, Verônica. Ela já colocou o A e o R. Já começa a ter uma sonorização aqui. Nível 4, né? Ela já vai para a silábica alfabética. Ela já tem aqui uma forma, ela já começa a perceber, a representar progressivamente. Olha só, opa, a silábica alfabética. Ela começa a colocar mais letras já, ó. Jabuticaba. Jabuticaba. Quando você vai fazer avaliação com o estudante, você vai pedir para ele ler para você. Você não faz nenhum tipo de interferência. Nós temos que diferenciar duas coisas. Quando eu estou fazendo uma atividade para estimular ele, eu até faço interferências. Eu adentro como mediadora. Agora, quando eu estou fazendo a avaliação, não, né? Eu não faço nenhuma interferência. O nível 5 aqui é o final, é o atingido o estágio da escrita alfabética aqui. São as características, os valores, os movimentos, a existência, os elementos, as sílabas, tá? E nós vamos adentrar no alfabética. O alfabética é quando ela já está alfabetizada. Tá? Então, aqui, jabuticaba. Claro que ela esqueceu o A. Mas a criança já desvenda a escrita convencional. É necessário que vocês entendam que a criança, ela começa a se alfabetizar desde que ela nasce. Quando a mamãe fala com ela, o papai, a cuidadora, né, a pessoa responsável. Só que ela vai sistematizar neurologicamente essa escrita, essa alfabetização na escola, tá? E a partir dos 6, 7 anos, que ela tem maturidade neurológica. Por quê? A atividade mais complexa para o ser humano executar a nível neurológico é a alfabetização. É o ler e escrever. Nós temos o quê? O sistema nervoso periférico, que é toda a periferia que vai levar mensagens lá para o nosso cérebro, aonde nós iremos fazer o quê? As conexões, as interconexões, as sinapses, que eu vou trabalhar bem isso com vocês, lá na neurociência, na psiconeurologia, tá? Na metacognição, para que nós possamos entender como que o processo de aprendizagem se efetiva. Aí eu vou ter aqui a questão do currículo da Emília Ferreiro, psicóloga, pesquisadora, argentina, mas ela foi morar no México, fez doutorado na Universidade de Genebra sobre orientação de Jean Piaget, tá? E aí ela, né, até onde eu vi, ela estava viva, né, mas
como ela já é uma senhora, né, a gente nunca sabe. Então, a criança não chega à escola vazia, sem saber nada sobre a língua, pois a escrita não é um produto escolar, mas um objeto cultural, um resultado do esforço coletivo da humanidade. Ignorar que a criança pensa e tem condições de escrever desde muito cedo é um retrocesso, né? Então, a Emília Ferreira, ela é uma graça, né? Uma pesquisadora muito simples, né? Até simples demais. Pessoal, alguma dúvida sobre as fases da escrita, que agora eu vou adentrar nos métodos de alfabetização. Alguma dúvida? Não, prof. Tá tudo firme aí, meninada? Vocês estão firmes? É, então tá bom. Ai, 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 deixa eu achar aqui. Então, eu vou explicar agora os métodos de alfabetização, tá? Todo esse material tá lá no AVO, eu coloquei vídeos. Eu também coloquei alguma coisa lá Daqui a pouco eu vou lembrar dela. Da Soares lá, né? Que é uma grande alfabetizadora, a Magda Soares, tá? Que é uma grande alfabetizadora brasileira que nós devemos estudar, tá? A Magda Soares. Já vai entrar. Colegas, pensar em método de alfabetização não é tão simples quanto parece, né? Eu já sou alfabetizadora há muitos anos, hoje eu trabalho mais com estudante que tem transtorno, dificuldade de aprendizagem, que tem deficiência, inclusive na universidade eu faço esse acompanhamento através da SINAC, né, do núcleo de acessibilidade, né, da universidade. Pessoal, o que nós temos que pensar? A compreensão da leitura, o processo complexo, tá? O leitor, a língua, né, os valores, a história dos métodos de alfabetização. Então, lá no século XIX, vocês estudaram lá toda a história da educação, da educação básica, do ensino primário, de uma escola gratuita para todos, mas desde lá já foi percebido o fracasso escolar, a dificuldade que as crianças têm em aprender a ler e escrever. Especialmente em rede pública, tá? Aí nós tivemos aí a proclamação da República a partir do século XIX, a educação ganhou o quê? Um novo destaque, mas ainda muito utópica, né? Muito a bandeira erguida, mas não um investimento realmente preciso, pertinente em relação à educação. A leitura e a escrita, as práticas culturais aqui, ocorria o quê? A transmissão assistemática. As escolas aqui, as aulas régias do Império, as escolas obrigatórias, mas ainda, né, nessa época, era muito pouco as pessoas que tinham acesso à escola. As evidências aqui que sustentavam a associação entre a escola, os questionamentos, as décadas, as explicações, o método. Então, assim, eu coloquei um pouco desta questão histórica para vocês perceberem que os problemas
permanecem. Não podemos ter uma visão tão negativa. A escola, ela evoluiu, ela melhorou, tá? Bastante. Se nós compararmos a escola 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ela teve, sim, uma evolução. As décadas, né, dentro das décadas, os métodos, a questão do método tradicional, as práticas, as políticas públicas, a compreensão do processo de aprendizagem, a psicogênese da língua escrita, que eu acabei de conversar com vocês. Colegas, é necessário que reflitamos sobre o que é tradicional, quando e por que se inicia um tipo de ensino de leitura e escrita que hoje chamamos de tradicional. Como podemos explicar a sua existência permanente na prática do docente? Como dialogam entre si os esforços na questão da alfabetização? Então, assim, dizer que a escola tradicional, tem que jogar fora. Não. Não. Até porque, como já discutimos em outros momentos, tem muitas escolas ainda que são tradicionais. Nem por isso que elas são ruins. Tá? O que eu não posso ter é uma escola cruel. O que é uma escola cruel? Uma escola que massacra o estudante, que discrimina, que não inclui. Agora, tem muitas estratégias que são da escola tradicional que são boas, que são positivas. Por exemplo, o ditado, a leitura em grupo, uma série de questões aí que dá para reaproveitar. Qual seria o melhor método para alfabetizar? Quem quiser, depois procure lá Alice e o Gato, lá no YouTube. O que é método? É o caminho para se chegar aonde? A um fim. O modo ordenado de fazer as coisas. O conjunto de procedimentos técnicos científicos. Então, sabe o que me desespera? O que eu fico desesperada? Que, se você vai ao médico, ele tem que ter formação para aquilo que você vai. Então, a mesma coisa. O professor, para ele alfabetizar, ele tem que entender de alfabetização. O que é um método de alfabetização? Então, o que é um método? É um caminho, é um modo. Eu vou fazer um bolo agora. Que método que eu vou usar? Eu vou usar a batedeira? Eu vou bater com uma colher? Enfim. Então, o que é um método? É um conjunto de práticas, de saberes, de princípios que o professor ele organiza para o seu fazer pedagógico, para o seu trabalho pedagógico. Algo muito importante que cabe a nós sempre estudarmos a etimologia da palavra. A etimologia da palavra. Alfabetizar. O que é alfabetizar? É ensinar a ler, escrever. Alfabeto. Alfa, primeira letra. Beta, segunda letra. Iser é o sufixo, Então, a etimologia da palavra. É ação, fixo. E nós temos que pensar aqui na questão das tendências pedagógicas e das teorias. Logicamente que eu não vou adentrar aqui nas tendências pedagógicas.
em todas. Nós temos aí a tradicional, a escola nova, né, que é a escola novista, a escola técnica, a escola crítico-social, a inovadora, enfim. O que é essa teoria condutista, essa perspectiva construtivista, essa perspectiva sócio-interacionista? Começar o quê? A instrução da leitura aos 6, 7 anos. Então, eu tenho que preparar essa criança. Quando eu trabalhei muitos anos na pré-escola, tá, meninas? Só que eu trabalhei numa pré-escola que quando a criança, ela saía da pré-escola e ela ia para o primeiro ano, ela tinha que estar alfabetizada. E se ela não fosse alfabetizada para o primeiro ano, eu era chamada a atenção, inclusive. Era cobrado isso. E nós trabalhávamos numa proposta construtivista. Isso foi nos anos 80, 90. Eu acho que eu trabalhei até 92 nesse projeto, por aí. Ah, quando o Brasil já foi, já voltou, já fechou as pré-escolas, já abriu de novo, é uma confusão. Tá? Eu, particularmente, eu vejo que a pré-escola ela é muito importante, desde que eu realmente tenha um trabalho fundamentado, tá? No desenvolvimento das competências, das habilidades, naquilo que a criança precisa ter, a nível de maturidade neurológica para ela se alfabetizar, tá? Bom, colegas, métodos de alfabetização. Nós vamos ter os sintéticos, que é o método alfabético, soletração, método fônico, método silábico. O método sintético, ele vai começar do menor, do simples, tá? Do menor, do simples, para o mais complexo. O analítico, eu vou começar do palavrão, do texto, né? Ou do palavrão, ou da sentenciação, ou do global. O que é o palavrão? É a palavra complexa. Sentenciação é a frase. Global é contos, é textos. Eu vou começar com textos. Métodos sintéticos. O que são esses métodos sintéticos? Eles partem de quê aqui? De elementos menores que a palavra, na correspondência entre o oral e o escrito, entre o som e a grafia. Eles estabelecem correspondência a partir dos elementos mínimos, tá? Das partes para o todo. Uma leitura mecânica. Ai, eu sou radicalmente contra a leitura mecânica. Depende. Depende em que proposta que eu estou usando, qual é o meu objetivo. Tá? Eu não sou contra a nenhuma estratégia, a nenhuma forma de você trabalhar com uma criança, desde que você dê resultado. Tá? Desde que você dê resultado. Eu não vou fazer uma leitura mecânica todo dia. Aí já vira uma chatice, tá? Aqui, exemplos, juntando as letras, carta do ABC, babebi, bobu, silabação, cartilha da infância, métodos fônicos, abelhinha, casinha feliz. Eu acho assim, ó, para eu criticar o método de alfabetização e radicalizar, eu sou totalmente contra eu, professora Edi Marise, a radicalizar
um método de alfabetização. Nós vamos trabalhar lá dentro da neuropsicologia, tá? Nós temos que entender como que esse cérebro funciona. É muito complexo alfabetizar, gente. Eu fico muito chateada quando se banaliza o processo de alfabetização, quando se brinca com uma criança para ela se alfabetizar. Tá? E é diferente de você ter um estudante que tem um poder aquisitivo bom, que a família estimula, que a família lê, que ele tem acesso ao mundo letrado, tá? Só que essa não é a nossa realidade, tá? Ela não é a nossa realidade. Eu achei tão bonitinho uma mãe, porque os estudantes, os meus, fazem aula através do WhatsApp. Eu gravo os vídeos e tal, eu converso com eles e tudo mais. E a mãe, olha só, a mãe, eu não sei como ela conseguiu comprar um computadorzinho para ele assistir às aulas, tá? Então, ele fica ali no computador, ele fala comigo, coisa mais fofa. Então, existem famílias e famílias. Nós vamos ter famílias com poder aquisitivo bom e que não estão nem aí também. E às vezes eu vou ter aquela família, que o pai se esforça, tá? Eu sou uma professora, eu não controlo se a família trouxe material ou não trouxe, quando eu vejo que a situação é complicada, né? Que às vezes comprar uma cartolina é difícil, tá? Então, nós temos que pensar, é diferente. Agora, como que eu vou alfabetizar um estudante que não tem acesso ao mundo letrado? Tá? Aqui, ó, trabalhando com as vogais, abelha, ala, elefante, igreja, olho, uva. Então, aqui, no método sintético, você começa pelo alfabeto, pelas letras, tá? Eu tenho que colocar para vocês lá no AVA, que eu esqueci, que é o modelo de alfabeto utilizado hoje, tá? Você coloca o alfabeto linear na parede e as letras, elas são limpas, tá? Eu vou mandar para vocês, vou colocar lá no AVA. Ou eu vou postar lá no grupo. Hoje eu vou postar no grupo, que eu acho que é mais fácil. Dado, dá, de, do, dão, né? Dá, de, do, tá? Então, aqui, né, outra lição. Aqui, outro modelo de lição. Ba, bebi, bobu. Lá, leli, lolu. Tá? O boi, a bala. Aqui, o peixe, né? O modelo de peixe. Então, geralmente, você vai começar pelo ba. Ba, bebi, bobu, da, de, do, du. Você vai trabalhar o a, e, o, u, você vai trabalhar a sequência alfabética, a sequência silábica. Aí você vai trabalhar a palavra, depois você vai para a frase. Né? Ali ela já montou as frases. Pessoal, o método alfabético aqui, sintético. Memorização do nome das letras, a representação gráfica, a representação das famílias, ba, be, bi, tá? Aí você vai trabalhar aqui o monossílabo, dissílabo, trissílabo, sílabo, sílabas não cacônicas, né, que não fazem conexões, textos aqui. A casa amarela na floresta, enfim.
E aqui nós temos, então, o método fônico sintético. Eu vou ter aqui as vogais, o nome, o som das letras, as palavras, a apresentação dos fonemas. Aqui, colegas, né, tem muitos surdos que são alfabetizados, que são oralizados pelo método fônico. A fono coloca a mão aqui nas cordas vocais, tá? Nas cordas vocais aqui, e vai sinalizando. Porque não é A, B, C, D, F, G, H, I, J. Não, cada letra tem um som. Ó, eu falei o P. P, P. F. Ó, cada letra tem um som. Então, eu vou trabalhar os sons das letras. Quem quiser, você pode baixar na internet, tem lá, tá? Todo o trabalho da boquinha. Então, a criança que tem atraso na fala, né, no desenvolvimento da linguagem, temos que entender que a linguagem é a interpretação do pensamento. A fala é o ato motor, é a expressão da linguagem. Então, tem muitas crianças que têm atraso. Outro dia eu indiquei para uma colega, para ela baixar da internet e trabalhando lá, né, a boquinha, né, o método, lá na internet está lá, o método das boquinhas, mas você pode pesquisar como método fônico. Aí você vai trabalhar os fonemas, a formação de palavras, de letras, de textos, tá? O que é o método silábico? Ele é sintético, tá? Então, você vai apresentar aqui a vogal, a letra, o O relacionado ao ovo, o E relacionado ao elefante. Você vai apresentar as sílabas, né? Ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu. Terceiro, as famílias silábicas. A formação de palavras, a formação de frases, a formação de pequenos textos. Aqui tem um exemplo. Então, geralmente, quando a professora trabalha com esse método, ela tem lá na parede, né? O babibi bobu, bebebi bibi, biribibi, enfim. Tá? Aqui mais o exemplo da pata. Né? Aí, depois que ela já trabalhou as letras, as sílabas, ela vai para o texto. Aí você vai decodificar o texto. Lala é bonita, ela tem uma boneca, a boneca é bela. Lala dá bala à boneca. Tá? Então, você vai, bala. Que palavras que nós temos? Ah, professora, Lala. Que outras palavras começam com lá? Ah, lata, laranja. Você pode escrevendo no quadro. Você vai o quê? Ampliando o vocabulário desses estudantes. E você vai decodificando. Eu adoro alfabetizar, né? Pessoal, métodos sintéticos aqui. Alfabético, silábico e fônico. Qual é a proposta? Qual é o enfoque? Quais são as vantagens e quais são as limitações aqui? Proposta. Eu tenho o quê? Uma progressão da unidade menor para maior. Como eu já falei, eu vou começar pela letra, pelo fonema, pela sílaba, para depois eu ir para a palavra, frase, texto. Tá? Qual é
enfoque, o processo de decodificação, análise fonológica, a relação entre os fonemas, os sons, os grafemas, enfim. Qual é a vantagem desse métodos sintéticos, que é o alfabético, o silábico e o fônico? Quais são as vantagens aqui? Tá? Ela vai trazer uma análise das relações aqui, as unidades sonoras, os grafemas, o desenvolvimento da consciência fonológica, o processo, a decodificação. Quais são as limitações aqui? Tá? As funções sociais da escrita, o aprendiz, desvincular, codificar as frases, os textos, os casos, aqui as representações e os sons da fala. Então, vai dar uma limitação também dá, né? Por isso que eu vou repetir, eu não sou a favor a escola radicalizar e utilizar só um método de alfabetização. Mas também usar uma mistureba, fazer um risoto do negócio e não saber o que está trabalhando, também não. Eu tenho que ter clareza do que eu estou fazendo. Eu preciso ter uma leitura teórica da minha prática pedagógica, do meu fazer pedagógico. Isso é fundamental. Outro dia uma colega me criticou, porque eu trabalho numa instituição que eles utilizam um método que eu questiono bastante, até porque não tem uma pesquisa científica, é algo, não entendo aquilo lá, né? Deixa para lá esses maiores detalhes, tá? Mas, lógico que eu uso o método que a escola solicita, mas eu uso outros juntos, que dão resultado, tá? Métodos sintéticos, eles partem de quê? Dos elementos menores, que é a palavra. Eles existem na correspondência entre o oral e o escrito. Eles estabelecem uma correspondência. Então, a leitura mecânica, a estratégia perceptiva. Por que a leitura mecânica? A, B, C, D, E, F. Bola, bala, bolo. Tá? Métodos analíticos. Partem de quê? De uma unidade maior para uma menor. É a leitura, é um ato global, idiovisual, um reconhecimento global aqui das palavras, uma estratégia perceptiva visual. Bom, vamos começar pelo palavrão. Analítico. Então, eu vou apresentar palavras que fazem parte de quê? Do universo dessa criança. Eu vou memorizar, eu vou fazer a divisão silábica. Então, digamos que eu pego lá, casa. Então, eu vou fazer casa. Quantas letras tem a palavra casa? 1, 2, 3, 4. Quantos As? 1, 2. E assim sucessivamente. Tá? A formação de novas palavras, a análise de grafemas, a formação de frases, de textos. Aí eu vou ter aqui bola, babá, beba, bebê, bico, bola, bobô, enfim. Aqui, barriga. Algo que nós precisamos pensar, pessoal. O brá, bre, bri, bro, bru para criança é muito complicado, tá? Vocês podem perceber que a última letra que a criança vai falar é o R. Tem muitas crianças que têm dificuldade de falar o R. Falam, é caro, ou omitem o R, porque o R é a última letra que esse estudante vai aprender. Sentenciação, o analítico, primeiro passo.
apresentação de frases. Então, aqui eu comecei com palavrão, a palavra grande, né? Que é palavrão entre aspas, né? Pode ser palavras curtas, simples. O analítico, aqui eu vou começar com frases, então. A casa é amarela. Memorização, a leitura. 3, a observação da palavra, sentença. 4, a formação de grupos de palavra. Ah, o que começa com K? Sa. Sapo. Aí você já pode cantar a musiquinha. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Uma coisa que eu utilizo muito na alfabetização são músicas curtas. Por exemplo, C, eu vou trabalhar cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, por aí afora. O T, eu trabalho a música da tartaruga, que é curtinha. Tem o casco duro, ando bem devagar, meu nome é tartaruga. Então, eu pesquiso, eu trabalho com parlendas, eu trabalho com adivinhas. Quem quiser, lá no meu YouTube, eu tenho várias aulas gravadas de literatura, aonde eu falo tudo sobre isso, sobre provérbios, sobre adivinhas, sobre parlenda, sobre história em quadrinho. Eu adoro trabalhar história em quadrinho. Então, você tem uma série de estratégias que vão. De repente eu caí aí. Pessoal, acho que houve uma queda aqui na minha internet aqui, tá bom? Eu vou retomar lá. Mas não parou a gravação, tá tudo certo. Deixa eu ver se está voltando. Tá. Então, eu vou dar continuidade lá. Qualquer coisa, me chamem aí. Tá? Acho que deu uma queda aí. Bom, pessoal, né? Eu tenho aqui o método global. Então, eu vou trabalhar com texto, apresentação de texto, memorização. Eu vou fazer a decomposição desse texto. Vou começar pelas frases, pela formação de novas palavras, pela análise aqui. Bom, dentro desses métodos analíticos, eu tenho o palavrão, a sentenciação, o global e os contos e os textos. Qual é a proposta aqui? Tá? É a progressão, a unidade, o sentido, a frase, Qual é a compreensão aqui? A aprendizagem, o reconhecimento global pela silhueta da palavra. A frase, o texto.
Qual é a vantagem aqui? É o reconhecimento global, mais rápido das palavras, da possibilidade, do sentido. Qual é a limitação? Se não houver aqui, o professor realmente não tiver uma orientação correta, se ele não fizer a decodificação correta, trabalhar essa formação do texto, da palavra, tá? Quando o estudante chega na frase, eu deixo ele escrever espontaneamente. Quando ele chega, no texto, tá? Quando ele chega no texto, eu vou trabalhar com ele aqui a organização desse texto. Bom, pessoal, o equilíbrio e a articulação. Eu tenho aqui os princípios de decodificação, alfabético, ortográfico, da escrita, o princípio global da construção dos sentidos, social da escrita, a progressão da capacidade, a intervenção para avanços, a perspectiva construtivista, sócio-interacionista, a visão da aprendizagem, aqui o período, o progresso de alfabetização, a escrita, a leitura, a linguagem, o desenvolvimento, o processo abstrato, a questão aqui cultural, tudo isso aí nós temos que discutir. A questão dos tipos de conhecimento, conhecimento elaborado, o material, o que os adultos trabalham, a assimilação das crianças aqui. E a Ana Teberosch, que também eu sugiro que vocês leiam sobre ela, a Emília Ferreiro, tá? Então, mais do que pensar em métodos, é preciso compreender os processos de aprendizagem da criança ao tentar reconstruir a representação do sistema alfabético. Então, aqui o global, eu vou partir do conto, da história, do método, tomando como foco o sentido do professor, o processo. Eu posso trabalhar aqui com produção de textos, coletivo. E aqui eu trouxe um livro da Magda Soares, tá? E um outro aqui da alfabetização também de jovens e adultos, que nós temos que pensar na alfabetização de jovens e adultos também. Eu vou trabalhar de maneira diferente. Vou trabalhar com adulto, eu vou trabalhar com textos, com palavras do mundo do adulto, da criança, do mundo da criança. Ok? Além disso, eu coloquei lá para vocês um texto, tá? Para vocês lerem. Eu acho que eu até postei ele lá 2 vezes, por erro. O letramento, e a alfabetização e muitas facetas, que é um texto da Magda Soares, tá? Para vocês se aprofundarem aí. Ali ela traz um pouco do histórico, tá? Ela traz aqui um pouco da questão da leitura, do processo, da alfabetização. Pessoal, alguma dúvida, sobre os métodos de alfabetização, sobre a aula? Alguma dúvida? Alguma questão, pessoal? Quem é que tem dúvida aí sobre a aula? Ninguém? Tá tudo certo? Então, eu vou encerrar aqui, interromper a gravação.